Olá, boa noite. Estamos iniciando aqui nosso webinar, onde nós vamos discutir um pouquinho sobre problemas da bexiga e que estão associados a esse termo de problemas da bexiga. As pessoas conhecem que são problemas relacionados a esvaziar a bexiga, urinar e a segurar a urina. É importante a gente primeiro entender que existem diferentes situações que estão relacionadas aos problemas da bexiga, aos problemas relacionados que a gente chama de micção. Eu listei aqui nessa tela alguns dos principais e que nós vamos discutir um pouquinho cada um deles. Primeiro que eu listo ali é a bexiga hiperativa. Bexiga hiperativa é uma necessidade urgente de urinar. A pessoa tem uma sensação eminente de que precisa urinar e que se ela não correr para o banheiro, acaba escapando urina. Esse problema acontece nos homens e nas mulheres, mas nas mulheres é mais comum acontecer o escape de urina. E isso ocorre porque a bexiga contrai de maneira involuntária. A outra situação, a segunda situação que está listada ali é a incontinência por esforço, que é quando a pessoa faz algum movimento com o abdômen de contração, a tosse, o espirro, pegar um peso, correr, e esse movimento de esforço dentro do abdômen comprime a bexiga e leva ao escape de urina. E os homens têm, dentro desses problemas de bexiga, e é mais comum nos homens, tá a dificuldade de urinar, que o jato de urina está fraco, ele vai fazer xixi, não tem pressão, não consegue esvaziar completamente a bexiga e às vezes esvazia somente pela metade. Com isso, tendo que ir no banheiro muitas vezes na sequência. Então, para cada uma dessas situações, nós temos tratamentos diferentes. E é importante entender que quando esses problemas surgem nos homens, é diferente do surgimento deles nas mulheres. E essa diferença tem implicação muito no tratamento, porque as causas dos problemas são diferentes dependendo do sexo. E uma outra coisa que precisa ser diferenciada é que esses problemas às vezes ocorrem devido a algum problema neurológico, uma hérnia de disco ou um paciente que teve uma lesão medular. Nesses pacientes que têm um problema neurológico, que nós chamamos de problemas da bexiga neurogênicos, também os tratamentos são um pouco diferentes daqueles pacientes que não têm problema neurológico, que nós chamamos de problema idiopático, de uma causa não bem evidenciada. Falando primeiro dos homens, o problema mais comum que nós vemos é a dificuldade de urinar, que está associada a um aumento da próstata. A próstata é uma glândula que fica ao redor do canal da urina, e quando ela cresce, ela comprime o canal, dificultando a passagem do xixi. Então, os homens referem muito uma dificuldade de esvaziar a bexiga, diminuição da pressão ou na velocidade que sai o jato de urina. O outro problema que é muito comum nos homens é a bexiga hiperativa, que eu falei que dá urgência, tem que ir rápido para o banheiro, senão dá uma sensação de que vai escapar. Mas como existe nesses homens uma obstrução, ele consegue segurar o xixi antes de escapar. Então dá tempo de chegar no banheiro. E é isso que diferencia a bexiga hiperativa dos homens e das mulheres. Porque nas mulheres, ela às vezes não tem tempo e às vezes urina antes de chegar ao toalete. Aí, diferenciando o neurogênico do idiopático, o neurogênico, muitas vezes, você encontra a causa, mas às vezes a pessoa tem um problema neurológico discreto e não sabe que tem. Aí o médico vai investigar esse problema e, se houver um problema neurológico, muitas vezes precisa ser tratado antes do tratamento da bexiga. Agora, se a gente olhar para essa imagem que está na tela, é bem interessante porque a gente vai entender por que escapa xixi e por que existe problema de xixi. Então, aqui está a bexiga representada e abaixo o canal da urina. Nós conseguimos controlar a urina graças à nossa capacidade de contrair aqui o canal da urina. Essa capacidade de fechar o canal da urina é que nos faz conter a urina por um músculo chamado esfíncter. Então, se nós tivermos esse esfíncter fraco,
Qualquer pressão que gerar na bexiga vai levar à perda de urina. E aí são as situações de perda por esforço. As mulheres têm isso devido à idade, parto e algumas uma tendência genética de algumas mulheres ter. Nos homens, isso ocorre quando eles fazem cirurgia da próstata. Agora, se a gente tiver o esfíncter bom, que é essa região aqui do canal, mas a bexiga tiver problema, aí, na situação que eu disse de bexiga hiperativa, então mesmo tendo o esfíncter segurando o xixi com a capacidade boa, essa bexiga contrai de maneira involuntária e aí ela supera a capacidade do esfíncter de controlar a urina. E aí ocorre perda de urina também. Aqui o que eu estou mostrando é uma ressonância magnética de uma mulher que não tem problema de escape de urina. Essa região aqui é o pubis, a região osso que nós temos aqui na frente da bexiga. Depois atrás em branco é a bexiga e aqui o canal da urina. Aqui é em repouso e aqui nessa outra imagem é quando a pessoa faz esforço. Vejam que quando faz esforço, a bexiga está sendo comprimida, ou seja, gera uma pressão grande em cima da bexiga. E a pessoa consegue segurar o xixi. Se nós olharmos essa outra imagem, de novo, aqui está o pubis, aqui está a bexiga, aqui o útero da mulher. Essa mulher, quando ela fez esforço, a bexiga dela se movimentou toda e abriu um pouquinho o canal da urina. Então, ela está na iminência de escapar xixi. Aí, quando essas mulheres têm problema de contenção de urina e perde urina por esforço, uma das coisas que a gente pode fazer para tratar é uma cirurgia. Então, aqui tem um exemplo de uma cirurgia que nós podemos realizar, né? Onde a gente faz algumas suturas, alguns pontos próximos aqui à bexiga e o canal da urina para levantar o canal e ajudar a segurar o xixi. Mas a cirurgia mais comum de se realizar é a cirurgia chamada sling, onde se coloca uma redinha ao redor do canal da urina. E aqui um desenho dela, essa redinha vai ajudar a comprimir o canal e evitar que tenha perda de urina. Então, quando a pessoa tem perda urinária por esforço, nós temos duas maneiras de tratar. Ou com exercícios do assoalho pélvico, ajudando a reforçar essa musculatura que segura o xixi, ou fazendo uma cirurgia, que é essa que está aí apresentada, com uma redinha para ajudar a segurar o canal da urina e dar uma compressão no canal. E essa cirurgia pode ser feita, como está mostrado aqui, colocando a redinha numa região transobturatória. Essa cirurgia aqui é uma cirurgia que surgiu um pouco depois para evitar a passagem da redinha na região atrás do osso, que ali fica muito próximo da cavidade abdominal. As duas são muito eficientes. Agora, nas mulheres que têm problema, e nos homens também, de bexiga hiperativa, que é aquela situação onde a pessoa tem urgência e tem que correr para o banheiro para tentar evitar que escape a urina, nessas situações nós temos 3 modalidades de tratamento. Os medicamentos, que são remédios que toma por via oral. Vejam a diferença. As duas situações levam à perda de urina, só que uma tem um jeito de tratar e aqui na bexiga hiperativa, outra maneira de tratar. E é muito importante o médico identificar qual é o tipo de incontinência, o tipo de problema que está levando àquela situação para poder fazer o tratamento adequado. É muito comum as pessoas falarem, mas eu tenho incontinência, eu quero fazer uma cirurgia. Precisa saber qual o tipo de incontinência para saber se precisa de cirurgia. Porque se for bexiga hiperativa, muitas vezes só com medicamento pode resolver o quadro. Daí a outra coisa que a gente pode usar é o Interstim, que é um marca-passo que se usa, é semelhante ao marca-passo, que vai ajudar a comandar e vai ficar ligado próximo ao nervo que comanda a bexiga para melhorar o controle, o comando dessa bexiga. E a outra possibilidade é a aplicação de toxina botulínica, o Botox, na parede da bexiga. Vou mostrar para vocês aqui como é esse aparelhinho, o Interstim. Então esse aparelhinho, vejam, é igual um marca-passo e ele é ligado com um fiozinho, um eletrodo que vai ficar
próximo ao nervo que comanda a bexiga. Com isso, ajuda os pacientes a readquirir o controle ou a inibir essas contrações involuntárias que levam à perda de urina e urgência miccional. E aqui para mostrar como faz a aplicação de Botox. Então a gente faz a injeção em diferentes pontos e do mesmo jeito que tira a ruga do rosto, paralisia dos músculos, você injeta isso na bexiga e com isso você consegue diminuir essas contrações involuntárias da bexiga. Então, dentro desse, o que a gente queria discutir bastante aqui nessa apresentação era justamente que nós temos que entender, então as pessoas precisam entender e descrever para o médico de uma maneira precisa qual o tipo de problema que ela tem. Se é um problema de urgência de ter que correr para o banheiro, se é um problema de perda aos esforços, ou uma combinação dessas duas coisas. E o médico vai poder orientar o paciente qual a melhor maneira de tratar. Nos homens também ocorrem esses sintomas. E muitas vezes os homens demoram muito para procurar tratamento. No homem, a gente ainda tem um outro problema que surge, que é o crescimento da próstata e a dificuldade de esvaziar a bexiga. E aí, essa dificuldade, que é uma obstrução do canal, pode piorar o funcionamento da bexiga. Então, muitas vezes precisa primeiro desobstruir para o homem urinar melhor e depois fazer um tratamento específico para a bexiga. Outras situações que nós podemos comentar e discutir são as situações de crianças, né? Nas crianças é mais raro esse tipo de situação e é muito comum nós vermos crianças com enurese, que é o xixi na cama, e algumas crianças têm bexiga hiperativa. Nas situações de enurese, é muito importante identificar a causa, se ela é primária ou secundária. Primária é aquela situação que a criança tem enurese e ela nunca parou de fazer xixi na cama. Nessas situações, o mais comum é existir uma história familiar, de um pai ou os dois pais, né, o pai e a mãe, um tio, ou seja, parentes de primeiro grau que tinham histórico de enurese, que existe um componente familiar importante. E a enurese, na maioria das situações, ela é autolimitada. Depois de uma certa idade, ela ocorre um controle adequado. Nas situações onde a criança começa a ganhar mais idade e essa perda de urina começa a incomodar, aí o urologista tem um papel de ajudar na indicação de terapias que envolvem desde terapia comportamental até o uso de alguns medicamentos. Agora, algumas crianças desenvolvem enurese secundária, que é aquela que a criança ficou mais de 6 meses sem perder xixi na cama e depois volta a ter esse problema. Nessas situações, precisamos descartar a possibilidade de algum componente psicológico, algum trauma que essa criança possa ter vivido e esse trauma ter levado a esse tipo de situação. Então, nós estamos recebendo agora uma pergunta da Tatiana, e ela está perguntando qual médico que ela deve procurar para fazer o diagnóstico correto. Então, hoje em dia, os pacientes podem se amparar tanto com o urologista, quanto com as mulheres com o ginecologista. Existem médicos em ambas as áreas, tanto de ginecologia quanto urologia, que atuam e tem interesse no tratamento desses problemas ligados às disfunções miccionais, que nós chamamos, aos distúrbios urinários,
ou a disfuncionalização da bexiga, né? O urologista de formação está habituado a tratar esses problemas. Então, você pode procurar um urologista e a Tatiana, que é uma moça, provavelmente, poderá discutir também com o seu ginecologista. Temos mais uma pergunta aqui do Leandro. Doutor, existe algum centro especializado nesse tratamento? Existem no Brasil alguns colegas que atuam, são especialistas e atuam nesse tratamento e que criaram áreas ou locais apropriados para tratar disso. Por exemplo, nós temos o Instituto Sara, a rede Sara, que é uma rede especializada no tratamento de problemas ligados ao trato urinário, mas em pacientes com problemas neurológicos. Aqui em São Paulo, nós temos alguns hospitais também ligados e que se dedicam e que têm centros específicos para tratamento disso. E vários colegas, onde eu me incluo, que também são dedicados ao estudo e ao tratamento dessas disfunções. Estão perguntando aqui também como se sabe qual o melhor tratamento. Então, para definir o melhor tratamento, o médico vai precisar de uma avaliação clínica, vai precisar de lançar mão de alguns exames. Um dos exames que se usa é o estudo urodinâmico, que é um exame que vai permitir diferenciar e diagnosticar qual o tipo de incontinência, se é uma incontinência de esforço, se é uma incontinência mais ligada à bexiga hiperativa ou se é uma associação dos dois problemas. Então, é muito importante que o seu médico faça um diagnóstico preciso da causa. E aí, uma vez determinada a causa, os tratamentos a gente segue como regra começar das coisas menos invasivas para as mais agressivas ou mais invasivas. Então, no caso da incontinência de esforço, pode-se começar com exercícios do assoalho pélvico e, posteriormente, indicar a cirurgia. No caso da bexiga hiperativa, pode-se também começar com fisioterapia, eletroestimulação, medicamentos e aí progredindo para o intestino e para o botox, como eu expliquei um pouco antes. Estão perguntando aqui também no chat se esse problema acontece em todas as idades. Então, o problema da bexiga, como eu disse, pode acometer as crianças, principalmente com o quadro de enurese, pode acometer adultos jovens. A bexiga hiperativa, ela ocorre em todas as idades. Aumenta bastante a frequência do problema em pacientes mais idosos, mas desde jovens, adolescentes, até os mais idosos sofrem com esse problema. Então, todos que têm esse sintoma devem procurar ajuda médica, e aí é importante dizer que tem tratamento, e muitas vezes o tratamento é bem simples, muitas vezes só com medicação já ocorre uma grande melhora do quadro. Então, nós vamos encerrando por aqui esse webinar, e espero que tenha sido proveitoso para as pessoas e esclarecido as dúvidas das pessoas que estão assistindo. Um grande abraço a todos.